Fala sócio, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou educador financeiro. O tema do vídeo de hoje é sobre investimento no exterior, né? A gente vai falar sobre ETFs. Por que ETF é um dos melhores meios para você investir lá no exterior? E quando eu falo no exterior, eu me refiro basicamente aos Estados Unidos. Por quê? Você pode investir, por exemplo, na Bolsa da França, na Bolsa de Bruxelas, você pode, porém as regras em termos de tributação, de legislação, declaração de imposto de renda, elas são muito mais claras e muito mais acessíveis, muito mais abertas a nosso público comum, né? Quando você investe nos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos você vai encontrar algumas corretoras que elas são todas em português, são feitas por brasileiros, né? Você deve saber de quem que eu estou falando, né? Te ajudam a declarar imposto de renda, então assim, tem toda uma facilidade. Você encontra também outras corretoras, né? Diga-se de passagem, eu sou isento aqui, eu posso falar de qualquer uma, né? Assim, não tenho nenhuma relação comercial com ninguém, quem é mais antigo aqui do canal sabe disso, tá? Mas você também pode encontrar outras corretoras que te permitem investir diretamente em outras bolsas, como por exemplo a Interactive Brokers, que permite você investir diretamente em bolsas europeias. Mas o vídeo de hoje não é para aquela pessoa que quer investir diretamente nas bolsas, que quer escolher as ações, que quer escolher compor toda a carteira de investimento dela através do stock picking, que a gente chama, né? Que na tradução assim bem grosseira seria você escolher as suas ações, né? Eu não quero, né? Esse vídeo não é exatamente para você, ou é para você se você quer fazer uma abordagem mista. A abordagem hoje aqui do vídeo é para aquela pessoa que não tem tempo de investir. Não tenho muito tempo de investir, gostaria de dolarizar minha carteira, quero proteger o meu patrimônio em ativos dolarizados, né? Mas assim, não falo inglês, não sei, não entendo como que funciona o mercado lá fora. É para você esse vídeo, né? Porque ETFs é sim uma das melhores, se não a melhor forma de você se expor ao mercado internacional, tá? Então eu resolvi separar 5 ETFs aqui que são bem interessantes. Mas primeiramente, o que é um ETF, né? Exchange Traded Funds. É basicamente, aqui eu não vou me adentrar, né, no detalhe, mas imagine o seguinte, que você compra uma cesta de ações, né? Uma cesta de ações que segue um determinado padrão. Por exemplo, as 100 maiores empresas de utilidades públicas, né, saneamento, de eletricidade dos Estados Unidos, por exemplo, né? As 500 maiores empresas do mundo, as 2.000 maiores empresas do mundo, empresas que só pagam dividendos, né? Não quero ter empresa de crescimento. Você meio que pega uma cesta com essas ações e compra tudo de uma vez só em um único ativo, né? Por que investir por esse meio? Conforme eu já comentei aqui, é uma ótima opção para quem não fala inglês e não tem tempo. Quero dolarizar minha carteira, mas não tenho tempo, né? Cara, meu dia está tomado aqui. É a melhor opção, ETF é a melhor opção, tá? Por que isso funciona nos Estados Unidos e não no Brasil? Porque a gente tem ETFs também no Brasil, né? O BOVA11, o GOV11, tem vários aí, Small 11, né? Por que não funciona? Eu vou deixar um card aqui em cima explicando o porquê, né? Eu já me adentrei nesse assunto, expliquei o porquê que não faz sentido você investir por meio de ETF aqui no Brasil. Eles não são eficientes, não são bons, né? Não são de boa qualidade. Então não vale a pena, né? Eu vou deixar o card aqui se você quiser se adentrar também. O primeiro que eu vou falar aqui, não tem muito como fugir, é o nosso querido IVV. Então, você vai chegar lá, por exemplo, abrir uma conta na corretora, né? Abrir uma conta lá na Avenue, na Passfolio, na TD Ameritrade, na Interactive Brokers, qualquer uma delas, né? Eu também vou deixar um card aqui comentando como escolher a sua corretora lá no exterior, né? Um dos vídeos mais vistos aqui do canal, porque é um estudo bem completo a respeito dessas corretoras. Você abriu uma conta lá, beleza, mandou o dinheiro para lá e você vai comprar um ativo. Você vai literalmente pesquisar por IVV. Você vai encontrar esse cara aqui, tá? O que é o IVV? Ele é gestionado aqui, custodiado pela BlackRock, então você pode ficar bem tranquilo, né? A BlackRock ela tem mais de 7 trilhões de dólares em custódia, uma das mais antigas, né? Salvo engano, você pode comprar a BlackRock, né? Você pode se tornar acionista da BlackRock, então assim, é uma empresa gigantesca, né? Aqui, ó, isso que é o mais interessante, né? Expense Ratio, que seria o custo dela anual. Ela te cobra 0,03% ao ano. Isso não é nada, né? Isso não impacta em nada nos seus investimentos. É um preço muito justo. O mercado de ETFs lá no exterior, ele é muito desenvolvido, ele é muito competitivo. Tem mais de 2.000 ETFs lá, então um competindo com o outro. Só para você ter uma ideia, concorrente aqui do IVV, você vai encontrar o SPY, que está aqui, ó, o SPY, e o VU. E eles fazem exatamente a mesma coisa.
só que são de custodiantes diferentes, né? De gestoras diferentes. E o que eles fazem, né? IVV, Tracks and Market e tal. Cara, não fala inglês, não estou entendendo nada aqui que ele está falando. Eu também tenho um pouquinho de boa vontade aqui, pega isso que tá escrito aqui, joga no Google Tradutor, você vai ver que o IVV rastreia um índice ponderado pelo valor de mercado de ações americanas de grande e média capitalização selecionadas pelo comitê S&P. Beleza, Rodrigo, não entendi nada. Em resumo, ela segue o S&P 500, ou seja, ela tem 499 empresas lá dentro. Quando você compra o IVV, você está comprando 499 empresas ao mesmo tempo. O yield deles é 0,63, daí talvez você fique um pouco reticente, né? Eu gosto de ter um yield legal, né? Você está falando que vai pagar 0,6% ao ano. No exterior é diferente, gente. No exterior as empresas são de crescimento, elas não são muito de distribuir. Elas geram, como lá o dividendo é tributado, né? Muitas vezes ela recompra a ação, isso gera valor ao acionista, mas não entra naquele item dividendo pago, né? Você gera por meio da valorização do capital, né? A ação, quando você recompra uma ação e cancela, você está, de certa forma, reduzindo o número de ações de uma determinada empresa e você aumenta, consequentemente, o valor por ação sobe. Elas geram valor ao acionista dessa forma, né? Então, o dividend yield lá fora, você não vai encontrar coisas tão exorbitantes justamente porque eles têm essa artimanha de, ao invés de pagar dividendo, que é tributado em 30%, eles recompram as ações e cancelam, tá? É uma prática bem comum. Beleza, né? Só para você ter aqui uma ideia da valorização nos últimos anos, então ele foi criado aqui no ano de 2000, andou um pouco de lado, você vê que teve a crise aqui das .com, né, em 2002 aproximadamente, teve a crise do subprime aqui em 2008, ficou lateralizado por um tempão, né, quase 5 anos, depois começou a subir levemente e foi exatamente aqui que o nosso amiguinho aqui, o Warren Buffett, falou: não, ainda não vou comprar porque eu não vejo oportunidade, né? Eu vou guardar meus 100 bilhões de dólares em caixa. E todo mundo até hoje meio que questiona essa decisão dele. Ele sabe o que ele faz, né? Quem sou eu para falar do Warren Buffett? Mas assim, esse é um dos pontos que às vezes as pessoas defendem. Vale a pena ter reserva de oportunidade? O Warren Buffett tem. Tá, mas o Warren Buffett está desde do S&P aqui a 180 pontos, né? Aproximadamente 180 dólares, né? E hoje ele já está em 440 dólares aproximadamente. E o Warren Buffett está lá guardando esse caixa, né? Mas enfim, esse não é o foco do vídeo. Você percebe aqui que valorizou bastante, né? Então em 20 anos você comprou uma cesta neutra de ações pagando 1%, 0,6% e tal ao ano e o seu capital se multiplicou em torno de 4 vezes. Então é importante você saber que quando você compra um ETF, você tem que alinhar suas expectativas. Estou comprando as maiores empresas do mundo. Qual é a chance das maiores empresas do mundo se multiplicarem por 10, por 20, por 50 nos próximos 10 anos? É baixa, né? Eles estão para preservar o seu capital. Quando você fala das maiores empresas do mundo, só para você ter uma ideia, né? Hoje 6% aqui é Apple, 5%, quase 6% Microsoft, Amazon 4%, Facebook 2%, Alphabet, que é o Google, tem 4%, né, somado na classe A mais classe C, Berkshire Hathaway, a Tesla entrou na S&P também, Nvidia deu um baita de um boom, né, está crescendo bastante Nvidia, JP Morgan, que é um banco aqui, 1,27%, então o top 10 aqui com 28%, né, sendo 32%, 33% aproximadamente do setor de tecnologia, que está super em alta, né, não tem como não ser assim. Eles estão muito disparados assim do mundo disso. Opa, desculpa aí, deixei alguma coisa aberta aqui, mas continuando. Segundo, então, VWO, né? O que você tem que entender do IVV, basicamente, é que ele replica o mercado norte-americano, né? São as 500 maiores empresas do mercado norte-americano, então ele vai proteger o seu capital, porque quando você fala de mercado norte-americano, lembre-se, né? Você está onde? Você está no Brasil, utilizando Facebook, Instagram, Google, Amazon, Microsoft, você está utilizando isso tudo, né? Eu estou aqui na Irlanda, eu também estou utilizando isso tudo. Então, as maiores empresas dos Estados Unidos, em grande parte, são empresas globais, tá? Eu diria que aqui o único caso não tão global seria a própria Tesla, que está se tornando global, mas ainda está num processo aí de produção, de ramp-up, tá? Beleza.
Rodrigo, mas eu quero algo um pouquinho mais apimentado, né? Vamos dizer que eu já tenho a exposição no mercado norte-americano e eu quero algo um pouquinho assim, os países emergentes, né? Aqueles promissores, uma China da vida, o próprio Brasil, né? Aí tem a opção do VWO. Por que eu trouxe o VWO? Ele é bem interessante, tá? Porque ele expõe bastante você na China, só que ele cobra muito mais barato por isso, tá? Então, ó, VWO, ele segue aqui um índice, né, de mercado emergente, tá? Excluindo a Coreia do Sul. Por que ele exclui a Coreia do Sul? Porque existe toda uma questão se a Coreia do Sul é um país emergente ou um país desenvolvido, tá? Então, às vezes, eles têm que colocar dessa forma, tá? Aqui a evolução, você percebe, eu quis muito trazer esse VWO porque é bem interessante, né? Apesar da China ser um país que todo mundo fala bem, nossa, a China é incrível, né? É a grande potência, é o mercado emergente que deu certo, é o Brasil que deu certo, né? De certa forma, né? Porque a gente é emergente desde que a gente nasceu, né? Então, apesar disso, perceba que não traz muito resultado acionista. Então, em 14 anos, 15 anos aqui, foi de 25 para 50 dólares, dobrou o valor. Rodrigo, por que isso acontece, né? Existe um estudo até do livro Investir em Ações no Longo Prazo, de Jeremy Siegel, que ele comenta que muitas vezes, apesar da empresa ser boa, do mercado ser de alta qualidade, aquilo já está ultra precificado, então não necessariamente aquilo traz um bom retorno ao acionista. Então existe uma diferença gigante entre um mercado promissor, uma empresa promissora e um bom investimento, tá? Existe esse abismo de diferença. Um bom investimento é aquele que de fato você consegue aproveitar uma alta, que ele não está tão super valorizado, né? Então cuidado quando você for analisar esse tipo de coisa, tá? Bom, aqui falando um pouquinho dele, ele cobra 0,10. Existe um ETF, eu não trouxe aqui, só vou comentar, que é o MCHI. MCHI. Ele investe somente no mercado chinês e ele cobra praticamente 0,6%. É muito pesado, é muito caro e você expõe 100% do seu capital nesse MCHI na China. E a China é um país meio complicado. Eu já gravei vídeo aqui em cima, né? Os riscos de você investir na China realmente é delicado, tá? Mas enfim, cobra, isso é o mais importante de você olhar é esse valor aqui, tá? Porque isso aqui consome muito da sua rentabilidade no longo prazo. Mas 0,10 para você se expor no mercado emergente é tranquilo, tá? É tranquilo. Que mais aqui? A distribuição dos dividendos. Você percebe que aqui pode ser que seja por ter um... Imagine o seguinte, né? Empresas de alta qualidade são super precificadas. Então, por serem super precificadas, seu dividend yield é menor. É menor, exatamente. No caso aqui das empresas emergentes, por ter um certo prêmio de risco, ou seja, elas estão um pouquinho mais para baixo, né? O dividend yield o prêmio acaba sendo um pouquinho maior, tá? Isso é natural. Então você vê que investe 32% em Hong Kong, 17% em Taiwan, está crescendo bastante Taiwan, 12% na Índia, 6% no Brasil, né? O Brasil ainda é um mercado emergente, 8,3% na China, né? China mais Hong Kong aqui vai ser 40%, né? Praticamente. África do Sul, Arábia Saudita, na Rússia, Tailândia e México. Os top setores, então, não tem muito como fugir disso aqui, né? Tecnologia, 31%, financeiro, 22% e assim consecutivamente. As mais famosas aqui, perceba que as mais famosas, talvez você não conheça, Tencent Holdings, tem o Alibaba, que talvez você conheça, né? Está bastante em alta. Taiwan Semiconductors, que seria uma empresa de semicondutores, né? Isso é TSM, você pode pesquisar por essa empresa se quiser dar uma olhada. Ela está crescendo demais, está com muita demanda, tem parceria com a Apple e tudo. Eles guardam aqui 1,54 em dólares. E olha quem está aqui, bem conhecida, né? A Vale, nossa Vale, então hoje, como ela está em um baita de um hype, está valendo muito no mercado, né? Então ela ocupa aí 1% desse ETF, beleza? Aqui, por curiosidade, eu trouxe o MCHI que eu tinha comentado, né? Você perceba que o grande investimento da grande China, né, saiu aqui de 50 dólares aproximadamente, foi para 80. Então, não sei por que o pessoal tem tanta tara em investir na China se nunca parou para de fato estudar se os riscos de investir compensam pelos retornos ganhos, tá? O terceiro, ele é bem interessante, ele é mais interessante do que útil, eu já vou explicar o porquê. É o NOBL. O NOBL é um ETF que ele traz aqui
As empresas que, olha só, as empresas que aumentaram a distribuição de dividendos ano após ano por no mínimo 25 anos consecutivamente. Então, por 25 anos, o primeiro ano foi 1.000, segundo 1.100, terceiro 1.200, 25º ano lá, 25 mil que está distribuindo, né? Por exemplo, tá? Então, eles aumentam todos os anos e a gente não tem, né? Você puxa no histórico do Brasil, você não vai encontrar uma empresa que aumenta a distribuição de dividendos por mais de 15, 20 anos. Teria que conferir aí, talvez Itaú tenha alguma coisa do tipo, mas acho que não, tá? Acho que não, me arrisco dizer que não. Então é bem interessante, porque o que isso está te provando? Que são empresas que de fato já estão maduras no mercado, tem um mercado extremamente consolidado, muito tranquilo de se manterem, né? Que tem produtos já super validados no mundo inteiro, né? E vão lá e conseguem, não tem mais para onde crescer, vão lá e distribuem esse dinheiro, tá? Só que aí você fala, elas distribuem bastante dividendos, elas aumentam os dividendos, então, será que o dividend yield é alto? Aí, né, que a gente tem que trazer aquele recado, o dividend yield, ele não faz necessariamente menção ao dividendo pago da empresa, ele faz menção à qualidade e, consequentemente, à sua precificação. Se você não entende sobre o dividend yield, tá? E muita gente não entende, muita gente pensa que é só dividir lá o quanto a empresa ganhou versus o quanto que está valendo a cotação. Todo mundo pensa que é isso, não, o dividend yield é muito mais complexo que isso. Eu vou deixar um card aqui em cima para você dar uma estudada, tá? Porque isso confunde todo tipo de investidor. O NOBL, ele trouxe aqui um bom retorno, tá? Então, em 7 anos praticamente, o seu capital foi de 40 para 90, então um belo de um retorno. E perceba que, por serem empresas de altíssima qualidade, ele não é tão volátil. Perceba que ele sobe tranquilamente, cai um pouquinho, sobe, cai um pouquinho, né? Aqui caiu, rapidamente se corrigiu. Mas o grande problema desse ETF é que ele cobra muito caro, tá? Acabei esquecendo de comentar. 0,35 já começa a ser um pouco chatinho. Mas a sua visão de investidor é a seguinte, né? Vou investir no NOBL porque ele paga dividendos? Não, você vai investir no NOBL porque ele tem provavelmente uma das empresas mais resilientes, mais sólidas no mercado total, tá? Só que todo ETF é assim, isso é meio que uma regra de ETF, né? Quanto mais detalhado o ETF, mais caro ele vai te cobrar, né? Perceba que, como tem muito mais premissas, ele acha apenas 64 empresas que cumprem essa premissa e ele cobra um pouquinho mais caro, tá? Isso é bem natural. ETFs mais genéricos, eles são mais baratos. Aqui, então, é 21% consumo não cíclico. Você achou que seria tecnologia, né? Não é tecnologia nesse caso, por quê? Porque a tecnologia, ela muda, né? Então, vem uma empresa, toma a tecnologia da outra, tal, e a gente não tem uma empresa de tecnologia que está pagando, por exemplo, aumentando a distribuição de dividendos há mais de 25 anos, né? Então, é difícil, né? Não é que não tem, é muito mais difícil você encontrar isso, né? Porque pensa, 25 anos atrás, quem eram as líderes? IBM, né? Você encontrava umas empresas assim, elas hoje são mais fracas, nem figuram no top 10 dos Estados Unidos, tá? Então, assim, não é que todas performaram. Agora, aquela que vende ketchup, que vende pãozinho, que vende sucrilhos, essas continuaram, né? Essas continuaram. Então, por isso, consumo não cíclico, tá? Industrial, financeiro, então, alguns setores mais resilientes. E olha que interessante, né? As top 10 holdings aqui, Target Corporation, e aqui você vai encontrar bastante REIT, porque REIT, apesar de ser sempre comumente chamado de primo dos fundos imobiliários, né, o REIT é uma ação, ele é uma ação, né, ele é de fato uma empresa, ele toma dívida e tudo mais, então ele entra aqui nesse tipo de situação. Você vai encontrar bastante REIT nesse NOBL, tá? Beleza, o quarto que é o mais legal, o quarto que é um dos mais interessantes, o quinto assim é um negócio fora de série, né? O quinto de fato é fora de série, posso te garantir isso. Para mim é um milagre aquilo existir, tá? Eu sempre comento isso com os meus alunos da jornada completa, aquilo é um milagre existir, tá? Mas o quarto ele é bem interessante, ele se chama VIOV. O VIOV, ele praticamente ele acompanha aí o índice de Small Caps de valor. Que é isso, Rodrigo? Né? Se você pegar aqui esse estudo aqui, ó, performance do tamanho da empresa versus o valor da empresa, né, portfólio aqui desde 1926 até 2013, constataram que dentro desses 6 grupos, vamos ignorar esses 2 grupos aqui que seriam as neutras, né, Big Neutral e Small Neutral, vamos considerar apenas essas 4,
Então, perceber o seguinte, né? Dentro desses 4 grupos, small caps de valor, small caps de crescimento, big caps de valor, big caps de crescimento, dentro dessas 4, a que melhor performou, o grupo que melhor performou foi o de small caps de valor. Então, muitas vezes, nós como investidores, né, a gente fica, qual que é a nova small cap que vai explodir, né? Você fica procurando, eu quero colocar small cap na minha carteira, né? E você fica com essa tara de small cap porque as big caps não crescem tanto. E olha só que interessante, né? Quando, na verdade, as big caps de valor, elas ficaram em segundo lugar aqui, de novo ignorando as neutras, tá? As big caps de valor, elas ficaram aqui em segundo lugar, né? Enquanto as small caps de valor, elas ficaram aqui em cima. O que seria uma small cap de valor, por exemplo, né? Seria uma empresa de baixo valor de mercado, porém ela tem um PL, né? Ela tem alguns indicadores alguns indicadores de preço, né? Que estão lá embaixo também. Então ela está sendo negociada barato e ela tem um baixo valor de mercado, né? Então esse grupo foi o que melhor performou. E o Viov, ele replica esse grupo, tá? Small caps de valor. E ele te cobra por isso apenas 0,15% ao ano, que é uma taxa bem interessante, né? Bem acessível, não pesa nada. Só para você ter uma ideia, hoje para você investir no BOVA11 no Brasil, né? Aproveitando, né? Fazendo essa comparação com o Brasil, para você investir no BOVA11 do Brasil, que são as 95 maiores empresas do Brasil, assim, não é um negócio muito fera, né? Comparado ao que eu estou mostrando aqui, ele te cobra 0,3%. Cobra muito mais caro, cobra o dobro de um Viov, que faz uma seleção de 471 empresas excelentes, tá? Quem que está aqui? Em termos de rentabilidade, desde 2011, aqui em 10 anos, então ele triplicou, mais que triplicou o seu patrimônio. Para quem já leu aquele livro, The Little Book That Beats the Market, que é praticamente a fórmula mágica, né, de Greenblatt, agora eu não lembro os nomes exatamente, quem puder me corrigir, deixa aqui nos comentários, por favor. Ele basicamente diz isso, né? Invista em empresas small caps de valor. Ele diz isso naquele livrinho, é isso, né? Então, aqui vem se comprovando muito eficaz, né? Então, mais que triplicou o capital, o patrimônio do investidor, tá? Aqui os setores dele, então, financeiro, consumo cíclico, industrial, tecnologia e tal, e a top 10 empresas aqui, GameStop, que passou por muita polêmica recentemente, a Macy's, PDC, são empresas talvez que você não conheça tanto, porque são small caps, né? Elas talvez não façam tão parte da nossa vida, elas façam mais parte da vida do americano, né? Então quero me expor a esse tipo de empresa que eu sequer conheço, mas eu sei que dá um bom retorno no longo prazo, pelo menos foi assim nos últimos 100 anos. Viov é uma opção. Você pode investir também no IJS, tá? Acho que acabei esquecendo de comentar aqui. Você pode investir aqui no VBR, IJS, Sleeve, eles têm pequenas diferenças, tá? Mas no geral, IJS principalmente, igualzinho o Viov, tá? Igualzinho o Viov. Beleza? E por último, sério, para mim isso é um milagre que a gente pode ter acesso a um investimento desse, de verdade, é o VT. É o quinto aqui que eu gostaria de falar. O VT, ele simplesmente cobre 98% de todas as empresas listadas no mundo. No mundo. Cara, eu fico de cara com isso, que você, investidor comum, você pessoa física que está assistindo esse vídeo, você pode pagar 0,08% ao ano e se expor a 8.658 empresas de uma vez só, assim, num clique. Cara, é muito incrível isso. Eu gosto de enxergar, a maneira que eu enxergo o VT, tá? Eu gosto de enxergar o VT como uma proteção do meu patrimônio. Se eu estou investindo em 8.700 empresas, em todos os países, em emergente, em capitalista, em semicapitalista lá, né, que fica meio China, Rússia, né, a gente fica meio na dúvida, mas estou investindo em todos esses países, em todas essas empresas. Qual que é a chance desse negócio quebrar? Qual que é a chance dele ir para 0, dele ir para 10, dele perder 98% de valor? É uma crise mundial. E contra a crise mundial, não dá para você ir contra, né? Assim, se der uma crise mundial, vai afetar todos os seus investimentos, ponto final. Aí, tô meio na dúvida aqui, o que vai sobreviver, tô meio na dúvida o que vai acontecer. Já pensou em investir no VT? Já pensou em colocar o seu dinheiro no VT? Porque assim, se o VT que
traduz o mundo inteiro, né? Se ele não retomar, significa que o mundo não retomou. Qual que é a chance do mundo não retomar, né? De todas as empresas do mundo não retomarem. Então eu enxergo ele como essa proteção de patrimônio. E nesse meio do caminho, ele vai te pagando aí um yield de aproximadamente 1,7% ao ano, tá? Se você vê aqui, desde 2008 aproximadamente, ele se moveu pouco, mas ainda assim dobrou. Mas eu vejo que essa dobrada de tamanho, ela tem muito mais relação com inflação, tá? Ela tem muito mais relação com inflação. Ele te protegeu da inflação. Pagou um dividendo gostosinho lá, 1,7, bonitinho e tal, bem humilde, dobrou de tamanho, mas assim, praticamente manteve seu valor de compra, tá? Não espere que nem aqui, ó, teve muita impressão de dinheiro. O que aconteceu? Também valorizou demais, né? Significa que o 100 de hoje talvez compre o 75 de 2019, por exemplo, tá bom? Você vai ver aqui uma coisa, né? Que ele investe 57% no mercado norte-americano, simplesmente porque o mercado norte-americano, né, hoje ele detém praticamente 57% do mercado de capitais mundial. Depois, em segundo lugar, o Japão, 6,6%, pouca gente sabe disso, né, mas o Japão é bem potente no mercado de capitais, tá? Mesmo sendo um país bem pequenininho, ele é bem interessante, tá? Hong Kong, 4,53%. Reino Unido, Canadá em quinto lugar aqui e por aí vai, né? Investe 25% em tecnologia, depois financeira, né? Não tem como fugir do setor financeiro, é incrível, né? Ele está sempre figurando aí nos top, não tem como, né? E as maiores empresas, olha só que interessante, essa é a parte que eu mais gosto de ver no VT. As maiores empresas do mundo são, por sua vez, as maiores empresas dos Estados Unidos. Então, Apple, Microsoft, Amazon, a gente já viu essa lista. Já viu essa lista no IVV, que eram as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Facebook, Alphabet de novo, que é o Google, Tesla, Nvidia e JP Morgan. Só que ao invés de corresponder a 27%, né, que era o IVV, elas correspondem a 13,3%. Você dilui o seu risco, né? Você fica mais diversificado. E é isso que eu tinha para falar por hoje. Eu espero que você tenha um norte aí, que isso te ajude bastante a investir melhor quando você for para o exterior. Nada te impede de você começar a investir nisso, e se você quiser mais para frente adicionar algum risco, ou seja, escolher suas próprias empresas, né, riscos específicos em certas empresas, nada te impede de você fazer essa abordagem mista, tá? Mas assim, tô sem tempo, quero investir no exterior, cara, ETF é um negócio sensacional e muito acessível, tá bom? Então deixa nos comentários se esse vídeo foi útil, se você esperava algo desse tipo, se eu esqueci de algum ETF que você julga aí como crucial, como importantíssimo, dá aquele like para dar uma força no canal. Se inscreve caso tenha interesse desse tipo de conteúdo. Já chamei para ação para um monte de coisa aqui, deixa quieto, né? Então, sócio, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.